Em meio às águas geladas e misteriosas que rodeiam a Antártica, lendas emergem das profundezas contadas por aqueles que se atreveram a explorar as ondas congelantes. Pescadores japoneses acostumados a descerem milhares de quilômetros em mar aberto até as águas geladas da Antártica relatam histórias incríveis de uma criatura esquiva, um ser que desafia a compreensão entre a ciência e lenda. Conhecido como Ninjaen, esse ser humanoide aparece na superfície nas noites mais escuras sob a luz brilhante da lua. O mar poderia gerar alucinações e uma histeria coletiva? Ou realmente existe um animal humanoide ainda não catalogado pela ciência, escondido em águas profundas? Esse é o Ordinário Selvagem, e hoje vamos descobrir se o Ninjaen seria um animal ainda não catalogado, uma criatura mitológica ou pura ilusão nascida na mente de homens que estão há meses sem pisar no continente. Então, já clica logo no like e se inscreva no canal para não perder nada. Se deseja apoiar ainda mais nosso trabalho, se torne membro e desfrute de conteúdos exclusivos além de outras vantagens. Clique no like e vamos nessa! O Oceano Antártico, também conhecido como Oceano Austral, é a quarta maior massa de água do mundo. Ocupando mais de 20 milhões de quilômetros quadrados, suas águas geladas envolvem a Antártica e se estendem até a Convergência Antártica, onde as correntes frias se encontram com as águas mais quentes dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. A vida nessa região é dura e impiedosa, com temperaturas que podem cair para menos de 20 graus Celsius e ventos que alcançam até 200 km por hora. A sobrevivência aqui não é tarefa fácil. O acesso a estas águas distantes é limitado. As expedições científicas e as embarcações de pesca são as únicas a se aventurarem nesse território inóspito. As águas abundantes em krill e peixes atraem pescadores audaciosos, especialmente do Japão, que vêm em busca de riquezas aquáticas. Em 1990, pescadores japoneses que retornavam desse ambiente congelante começaram a relatar histórias no mínimo intrigantes e afirmavam que o mar pode guardar surpresas ainda desconhecidas pela humanidade moderna. Mas o que pode estar por trás dessas histórias? Será que o Ninjaen é real ou apenas uma lenda nascida da solidão e do isolamento dessas águas geladas? Acompanhe-nos nessa jornada para desvendar o mistério da criatura humanoide no Oceano Antártico. A lenda do Ninjaen ganhou vida com os relatos de pescadores japoneses que, durante suas incursões no Oceano Antártico, afirmam terem avistado essa criatura enigmática. Mas o que é o Ninjaen? Será um animal desconhecido pela ciência ou apenas uma lenda nascida da imaginação desses marinheiros? A primeira vez que o Ninjaen foi supostamente avistado é uma história envolta em mistérios e inquietação. Era 1990 e a tripulação do pesqueiro japonês trabalhava diligentemente puxando suas redes quando algo capturou a atenção de um dos pescadores. A sua lanterna foi dirigida para o mar e revelou uma figura estranha, algo nunca antes visto por esses olhos experientes de marinheiro. Ele viu um ser grande e humanoide, com pele pálida e lisa que aparentava possuir barbatanas no lugar dos pés, emergindo na escuridão das águas e saltando algumas vezes. O pescador, em choque, chamou seus companheiros de tripulação, mas quando eles chegaram, conseguiram ver rapidamente, pois a criatura havia desaparecido na vastidão do oceano. O silêncio então caiu sobre o convés do barco, enquanto os homens tentavam processar o que tinham visto. A descrição da criatura era inacreditável. Media cerca de 20 metros de comprimento, possuía braços longos e finos e uma cabeça de formato humano, com boca, nariz e olhos. Sua aparição foi breve, mas deixou uma impressão de medo nos pescadores. Ninjaen, que quer dizer humano, e foi assim que o suposto monstro marinho foi apelidado. O relato do avistamento se espalhou rapidamente entre as comunidades de pesca, alimentando conversas e especulações. No entanto, com a ausência de provas concretas, a história permaneceu um mistério. Mas essa não seria a única vez que o Ninjaen seria avistado. Outros relatos começaram a surgir, cada um trazendo mais detalhes e adicionando mais profundidade à lenda.
muitos marinheiros voltavam de suas viagens alegando terem visto a mesma criatura. Nesses relatos, a criatura sempre aparecia à noite e em uma mesma região do mar Antártico. Esses relatos se acumularam e com eles a necessidade de investigar o mistério se tornou imperativa. A busca pelo Ninjaen no Oceano Antártico estava apenas começando. Porém, os avistamentos não se limitaram no mesmo oceano, pois relatos de uma criatura muito semelhante vieram à tona em outros lugares gelados do globo, dessa vez ao sul do Oceano Atlântico. Um navio pesqueiro que navegava a cerca de 50 quilômetros ao sul da ilha Bouvet, região que pertence à Noruega, relatou um choque violento contra o seu casco. Quando a tripulação foi verificar, viram a criatura se afastando rapidamente. Felizmente não houveram vítimas, mas o incidente deixou a tripulação abalada, afinal eles nunca tinham visto um animal como aquele. Ao longo de um período de aproximadamente 5 anos, os avistamentos continuaram a ocorrer, embora de forma irregular. A cada nova observação, os detalhes pareciam variar ligeiramente, mas a descrição geral da criatura permanecia consistente. Até que, com o advento da tecnologia, imagens de satélites e câmeras aquáticas no início dos anos 2000 registraram imagens de uma criatura aquática que se assemelhava à descrição do Ninjaen. Em 2001, alguns homens que trabalhavam pescando caranguejo real afirmaram que em uma noite, ao puxar suas caixas de metal do mar, uma delas não queria subir. Era como se ela estivesse agarrada a alguma coisa. Eles puxaram ainda mais e conseguiram soltar a caixa. Porém, quando se aproximaram da proa do barco para enganchar a caixa, puderam ver o Ninjaen na água olhando fixamente para eles. Eles pegaram um arpão para tentar capturar a criatura, que foi mais rápida e desapareceu no mar. O comportamento desse ser parece ser calmo e ao mesmo tempo curioso, pois ele sempre observa as embarcações humanas, quase que analisando o que está acontecendo em seu território marinho. A maioria das criaturas marinhas nessa região, como baleias, focas, exibem padrões de comportamento claros e previsíveis. As baleias são frequentemente vistas nadando com outras, por exemplo, mas o Ninjaen parecia operar de forma muito diferente. Relatos descreviam a criatura como sendo principalmente solitária, muitas vezes emergindo das profundezas com uma quietude assustadora. Diferente de outros animais marinhos, não mostrava interesse em se alimentar ou interagir com outras espécies. A aparência humanoide do Ninjaen também é um enigma. Essas características não se alinham com nenhum animal conhecido nesse ambiente extremamente frio até o momento. Alguns acreditavam que o Ninjaen poderia ser uma espécie gigantesca de peixe-lua, conhecido no Japão como mambo. No entanto, essa teoria foi logo descartada, já que o peixe-lua não possui extremidades parecidas com pernas e seu comportamento é totalmente diferente do observado no Ninjaen. A fauna marinha dos oceanos é tão rica que atrai pesquisadores de várias disciplinas científicas. As expedições científicas são frequentes, porém a imensidão do mar dificulta muito o trabalho de catalogar todos os animais, além do que hoje somos limitados a explorar as profundezas do oceano, pois a tecnologia usada para isso é extremamente cara e está nas mãos de poucas pessoas no mundo. Outros sugeriram que a criatura poderia ser uma baleia albina com deformações, e isso explicaria o fato dela estar sozinha, pois sua aparência poderia ter a isolado das demais, sendo rejeitada pelo grupo. E como baleias migram entre os oceanos, ela poderia ter sido vista em outro local. Porém, ainda não explicaria a questão das pernas acompanhadas de barbatanas. A questão que permanecia era se essa criatura enigmática era um novo animal desconhecido pela ciência ou se havia alguma outra explicação para sua presença nas águas geladas do Oceano Antártico. A história ganhou tanta força que uma expedição independente japonesa foi formada para encontrar o Ninjaen. O plano era usar sonares de alta tecnologia e câmeras subaquáticas para localizar a criatura. Mas a busca não foi fácil, e meses se passaram sem nenhum sinal do Ninjaen. A equipe enfrentou tempestades brutais e águas congelantes que os fizeram desistir de encontrar a criatura. Com os relatos crescendo e pessoas se arriscando nas águas para provar que o Ninjaen seria real, a comunidade científica começou a analisar as evidências. Alguns cientistas acreditavam que o Ninjaen poderia ser uma espécie desconhecida de criatura marinha,
enquanto outros argumentaram que os avistamentos eram simplesmente enganosos, uma histeria coletiva que ganhou força com o primeiro relato de 1990. Meses no mar sem comer ou dormir de forma adequada poderia ter gerado a primeira ilusão que foi chamada de avistamento, e conforme foi compartilhada aos outros marinheiros, ganhou forma no imaginário de cada um deles, os fazendo perceber uma criatura marinha onde na realidade não haveria nada. A teoria mais intrigante, no entanto, é a de que o Ninjaen pode ser uma criatura pré-histórica, um remanescente de uma época em que monstros gigantes vagavam pelos oceanos do mundo. Essa teoria, embora improvável, não é impossível. Afinal, criaturas como o Selacanto, que se acreditava estar extinto há milhões de anos, foram redescobertas vivas recentemente. Apesar das várias teorias, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. As águas dos oceanos continuam a ser um lugar de mistério, um lugar onde a natureza ainda guarda segredos que desafiam a nossa compreensão. Depois de 2010, os relatos de Ninjaen diminuíram e a criatura se tornou mais lenda do que realidade. Ainda assim, aqueles que navegaram pelas águas geladas e testemunharam a aparição dessa criatura misteriosa continuam afirmando que o Ninjaen é real e está escondido nos mares. Me conta aqui nos comentários sua opinião sobre tudo isso e não saia do vídeo sem deixar o seu like. Se gostou, considere se inscrever, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado por assistir, fui!